Hello, people! How are you? Aqui estamos novamente para falar um pouquinho mais sobre cultura. E hoje chegamos aqui nesta época de falar sobre o Halloween, amada por muitos, temida por outros. Vamos ver então sobre a história do Halloween. If you think of Halloween, you probably think of scary carved pumpkins, all kind of fancy dress, and children asking for sweets. Então, se você pensa sobre o Halloween, você provavelmente pensa naquelas abóboras assustadoras, todos os tipos de fantasias e as crianças pedindo por doces. And if you think of a country that celebrates Halloween, you probably think of the United States first. E se você pensa em um país que comemora o Halloween, com certeza o primeiro que vem à mente é os Estados Unidos. Mas será que a história do Halloween é realmente por aí? Vamos dar uma olhadinha. Halloween's origins date back to the ancient Celtic festival of Samhain. The Celts, who lived mostly in the area that is now Ireland, the United Kingdom, and northern France, celebrated their New Year on November 1st. Então vamos lá, as origens do Halloween, elas vão lá para a antiguidade celta, num festival que eles tinham que se chamava Samhain. E os celtas são aquele povo que vivia aonde hoje a gente conhece como Irlanda, Reino Unido e o norte da França. Então estamos falando da região norte, né? Estamos falando do hemisfério norte do nosso planeta. E o que eles faziam nessa época ali? Eles comemoravam então o ano novo deles, no dia 1º de novembro. This day marked the end of summer and the harvest, and the beginning of the dark, cold winter, a time of year that was often associated with human death. Então eles comemoravam ali o ano novo deles, bem na época em que havia aquela transição entre o fim do verão ou o fim dos dias mais longos e mais quentes, onde a colheita também dos produtos deles eram acabado e ia começar então aquela época mais fria e mais escura do ano. Como a gente está falando do hemisfério norte, lá os dias no inverno são bem menores. Temos um período muito mais longo de escuridão. E aí, essa época era muito associada, né, a época do inverno, muito associada com a morte. Por quê? Porque era muito frio e as pessoas realmente morriam de frio. Oh, fun fact! 1/4 of all the candy sold annually in the US is purchased for Halloween. Então temos um fato engraçado aí, ó. 1/4 de todo o doce que é vendido anualmente nos Estados Unidos é comprado para o Halloween. É doce pra caramba, né? Okay, Celts believed that on the night before the new year, the boundary between the worlds of the living and the dead became blurred. Então, o que acontecia ali nas noites anteriores ao Ano Novo? Os celtas acreditavam, então, que a barreira que dividia o mundo dos vivos do mundo dos mortos ficava meio nebulosa. To commemorate the event, Druids built huge sacred bonfires, where the people gathered to burn crops and animals as sacrifice to the Celtic deities. Então, o que acontecia ali naquele dia, né, véspera de Ano Novo? Os druidas, que eram os religiosos ali da região e da época, eles construíam umas fogueiras enormes e sagradas, aonde o povo então fazia as suas oferendas para os deuses celtas, seja queimando ali um pouco da sua produção, né, da sua colheita ou de seus animais. Então eles faziam esses rituais de sacrifício com o objetivo ali então de poder ter boa sorte. Então, during the celebration, the Celts wore costumes, typically consisting of animal heads and skins, and attempted to tell each other's fortune. Então, durante essa celebração ali, o que os celtas faziam? Eles usavam fantasias. Bom, fantasias numa época em que estamos falando ali, mais ou menos no ano 1 depois de Cristo, eram então as cabeças e as peles dos animais. E o que mais eles faziam ali naquela comemoração em volta daquela fogueira sagrada? Eles tentavam então prever o futuro uns dos outros. Então eles estavam entrando numa época nebulosa de inverno, de muito frio e muita escuridão. Então eles tentavam
prever ali o futuro um do outro, dizendo: você terá um bom inverno, no próximo verão teremos uma boa colheita, e assim por diante. When the celebration was over, they relit their hearth fires, which they had extinguished earlier that evening, from the sacred bonfire to help protect them during the coming winter. Então, o que eles faziam quando essas comemorações ali em volta da fogueira acabavam? Eles reacendiam os, os fogos, né? As iluminações das casas deles, o que manteria eles aquecidos durante aquele inverno. E eles acendiam esse fogo que eles mantinham dentro das casas com o fogo da fogueira sagrada, né? Que foi feita ali para comemoração do Ano Novo. E por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que esse fogo sagrado traria proteção para eles durante o inverno. Temos o Halloween acontecendo aqui, até as coisas estão se soltando da parede. Another fun fact: more people are buying costumes for their pets. 20% did so in 2018, up from 16% in 2017. Então, o que está acontecendo aí? As pessoas estão cada vez mais comprando fantasias para os seus pets. Você já comprou uma fantasia para o seu pet? Considere comprar uma neste Halloween. Ele está falando ali que em 2018 houve um aumento de 20% nas compras de fantasias comparado com 2017, que já tinha um percentual de 16%. By the 19th century, the influence of Christianity had spread into Celtic lands, where it gradually blended with and supplanted older Celtic rites. In 1000 AD, the Church made November 2nd All Souls' Day, a day to honor the dead. It's widely believed that the Church was attempting to replace the Celtic Festival of the Dead with a related church-sanctioned holiday. Então, o que a gente está conversando aqui? A gente está falando sobre o século IX. Gente, olha só quanto tempo faz. Então, a gente está falando que mais ou menos ali na época do século IX, a influência do cristianismo nas regiões celtas já era muito grande. E o que estava acontecendo? Eles estavam então substituindo essas comemorações celtas por comemorações cristãs. No ano de 1000 depois de Cristo, a igreja então fez o quê? Ela tornou o dia 2 de novembro o dia de todas as almas, para comemorar então os mortos, né? Era uma forma de honrar os mortos. E é acreditado, né, muito grandemente acreditado, todo mundo que estuda sobre isso acredita, que o que a Igreja Católica estava tentando fazer era unir ali então essa comemoração cristã com a comemoração celta lá do Ano Novo, para que então a gente tivesse ali aquela mudança, né? Tivéssemos então essa catequização. All Souls' Day was celebrated similarly to Samhain, with big bonfires, parades and dressing up in costumes as saints, angels and devils. Então, o que acontecia ali no Dia de Todas as Almas? A gente tinha uma comemoração muito parecida com aquela que já existia lá no Samhain, que era a comemoração celta. Haviam então as fogueiras, as pessoas tinham então o costume de se vestir ali, mas ali já era diferente, não era mais com as peles dos animais, e sim as pessoas se vestiam de santos, anjos e demônios. All the Saints' Day celebration was also called All Hallows or All Hallow Ones, and the night before it, the traditional night of Samhain in the Celtic religion, began to be called All Hallows Eve, and eventually Halloween. Então a gente tem aqui a formação da palavra Halloween, porque o dia de Todos os Santos ali começou a ser chamado de All Hallows. Halloween, então, a gente tem ali como uma situação santa, sagrada, certo? Que a gente está comemorando lá as almas, não é? E ali, com o passar do tempo e a modificação da língua, chegamos então ao Halloween. Trick or treat. Vocês já ouviram essa expressão, né? Gostosuras ou travessuras?
It's believed that trick-or-treating evolved from a Samhain ritual where people dressed as ghosts and demons, performed dances around a bonfire, and received treats to appease the evil spirits. Então, é dito que provavelmente essa tradição de trick-or-treat veio daquele ritual antigo dos celtas, aonde eles se vestiam então de fantasmas ou demônios para fazer o quê? Eles tentavam apaziguar ali então os espíritos ruins. E em retorno dessa ajuda ao apaziguar os espíritos ruins, eles recebiam coisas em retorno. By the time Christianity had spread into Britain, a new practice called souling had developed. Poor people would visit the houses of the rich and receive pastries called soul cakes in exchange for promising to pray for their homeowners' dead relatives. Então, o que aconteceu ali? Na época, então, em que o cristianismo já tinha se espalhado por toda a Britânia, ali, por toda aquela região, existia então um novo costume, em que os pobres iam até a casa dos mais ricos e eles ganhavam então uns bolinhos que é chamado de bolo da alma, em troca de quê? De prometer que eles iriam rezar pela alma das pessoas mortas ali da família que estava dando os bolinhos para eles. Why pumpkins? E por que então que a gente usa tanto a abóbora, né, no Halloween? Vamos lá. The origin of carved pumpkins are contained in an ancient Irish myth about the fierce blacksmith Stingy Jack, who was said to have fooled the devil several times. Então a origem ali das abóboras que são cortadas, né, que elas são todas moldadas, ela tem como origem o mito do Stingy Jack. E o Stingy Jack ele era um ferreiro e ele é chamado de Stingy porque ele era mão de vaca. E a história conta que ele enganou o diabo diversas vezes. The last time he tricked the devil into promising not to take his soul when he died, Jack couldn't end up in hell, but because of his dealings with dark powers, Jack wasn't welcome in heaven either. E aí o que aconteceu? Na última vez em que ele teve então essa discussão com o diabo, em que ele fez esse acordo com o diabo, ele convenceu o diabo a não levar a alma dele nunca para o inferno quando ele morresse. Mas daí o que aconteceu? Por ter feito tantos acordos com o diabo, ele também não pôde entrar no céu. When he died, therefore, Jack had to walk the earth forever with a piece of glowing coal as his only light. Jack put the chunk in a carved turnip, and today he wanders in the dark with it throwing off an ethereal green light. E aí o que aconteceu? Quando ele morreu, ele não conseguiu nem ir para o inferno e nem ir para o céu. E ele teve então que ficar passeando pela terra para todo sempre. Para iluminar os seus caminhos, ele ganhou então um carvão, né? E ele pegou este carvão e colocou dentro de um nabo. Um nabo por quê? Era o alimento mais, né, fácil de encontrar ali na região. E ainda hoje dizem por aí que ele anda pelo mundo e a luz que esse carvão que ele tem um brilho verde. Because of the legend of Jack, for hundreds of years people in England put carved vegetables with candles on their stairs and window frames to scare away Jack's wandering soul, much as we now do on Halloween all over the world. Então, durante séculos ali, né, as pessoas na região da Inglaterra colocavam então os vegetais com essas caras tenebrosas e uma vela dentro, tanto nas janelas como ali nas escadas do lado de fora das casas, para espantar então o Jack. E é o que a gente faz até hoje no Halloween. Mas e aí? Da onde surgiu a história da abóbora? Bom, a época do Jack, em que ele morreu ali e ganhou o carvãozinho dele, ele pôs dentro de um nabo, que era o que tinha em abundância, né, na região. Com o passar do tempo, foi-se então precisando de mais e mais luz para se espantá-lo, e nada melhor do que uma grande abóbora para fazer toda esta luz e espantar o Jack, né?
Fun fact, people used to bake Halloween cakes with a ring and a thimble inside. Get the slice with the ring and you would be married within the year. The thimble, you'd be unlocking love. Então, aqui a gente tem um mito, né, do Halloween antigo, que é muito parecido aqui com a nossa comemoração de Santo Antônio. Porque as pessoas faziam o bolo e dentro do bolo eles colocavam um anel e um dedal. Quem achasse o anel teria sorte ali em casamento, iria se casar ali dentro, né, daquele ano, e quem encontrasse o dedal teria muita azar no amor. Halloween has always been a holiday filled with mystery, magic, and superstition. There is so when people felt especially close to deceased relatives and friends. For these friendly spirits, they set places at dinner table, left treats on doorsteps and along the side of the road, and lit candles to help loved ones find their way back to the spirit world. Então, o Halloween sempre foi um feriado ali cheio de mistérios, mágicas e superstições. E naquela época dos celtas, lá no Samhain, eles se sentiam especialmente próximos, né, dessas pessoas que haviam falecido, sejam eles os parentes ou os amigos. E para essas pessoas, né, esses espíritos amigos, eles sempre deixavam ali um espaço extra na mesa, ou algum agrado na porta, ainda velas para que eles pudessem encontrar o caminho de volta ali para o mundo espiritual. Today's Halloween ghosts are often depicted as more fearsome and malevolent, and our costumes and superstitions are scarier too. We avoid crossing paths with black cats, afraid that they might bring us bad luck. This idea has its roots in the Middle Ages, when many people believed that witches avoided detection by turning themselves into black cats. Então, os nossos fantasmas de hoje em dia do Halloween, eles são retratados como muito mais ameaçadores, né? Eles trazem muito mais maldade neles, né? Assim como as nossas fantasias e os nossos costumes, né? As nossas superstições que também são mais assustadoras. A gente, por exemplo, evita cruzar o caminho com gatos pretos, né? Porque eles podem nos trazer ali má sorte. E essa ideia de que gatos pretos trazem mais sorte vem daquela época em que era acreditado que as bruxas, para não serem detectadas, se transformavam em gatos pretos. We try not to walk under ladders for the same reason. This superstition may have come from the ancient Egyptians, who believed that triangles were sacred. It also may have something to do with the fact that walking under a leaning ladder tends to be fairly unsafe. And around Halloween especially, we try to avoid breaking mirrors, stepping on cracks on the road, or spilling salt. Então, outras coisas que a gente faz aqui por superstição é não passar embaixo de escadas. Pode ser, então, que essa superstição tenha vindo do Antigo Egito, em que era acreditado que os triângulos eram sagrados. Mas também pode ser por causa do fato de que uma escada encostada numa parede é uma coisa que é um pouco insegura, né? Também na época do Halloween a gente evita quebrar espelhos ou então pisar naquelas junções nas estradas ou então nas ruas, né? Não step on the cracks ou então derrubar sal. Várias superstições aí relacionadas com o Halloween. Scary Halloween movies have a long history of being box office hits. Classic Halloween movies include the Halloween franchise, based on the 1978 original film directed by John Carpenter. Então, os filmes de Halloween costumam ser os bests, né? Os que mais arrecadam dinheiro ali durante todo o ano. E um dos que mais, né, tem o seu nome comentado na época do Halloween é o próprio filme que leva o nome Halloween. Considered a classic horror film down to its spook soundtrack, it inspired 11 other films in the franchise and other slasher films. Então, ele é considerado ali, então, extremamente
horror, né? Um clássico de horror. Até a sua trilha sonora é extremamente considerada de horror. E ele deu inspiração ali para 11 filmes da mesma franquia, assim como para outros filmes, como por exemplo Scream, Nightmare on Elm Street e Friday the 13th. Devo dizer que eu não assisto esses filmes. Eu sou muito mais dos outros ali embaixo, ó. More family friendly Halloween movies include Hocus Pocus, The Nightmare Before Christmas, Beetlejuice and It's the Great Pumpkin, Charlie Brown. Então, ali a gente tem então uma linha de filmes muito mais família, né? Vocês já assistiram alguns desses? Me contem aí. It's your turn. Então vamos lá. Para a atividade de vocês deste momento de Halloween, vocês devem então me indicar um filme, um livro, uma história, um conto, qualquer coisa relacionada ao Halloween. Não tem problema se for assustador. Pode ser que eu não assista, pode ser que eu não leia, mas com certeza vou gostar bastante da indicação. Vocês tenham gostado, eu usei aqui como um background para que eu pudesse ter as informações, os sites do History e da BBC. Caso vocês queiram, confiram lá também esses dois sites que tem bastante informação legal sobre o Halloween. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários aí o que vocês gostam, o que vocês não gostam sobre o Halloween. Até mais, gente. Até a próxima.